A história de sucesso de Dick Whittington tem de tudo. Menino órfão pobre, ele vai para a cidade. Os filhos de Elizabeth Taylor. A ascensão de Dick Whittington da pobreza à riqueza pode ser coisa de folclore, mas o legado de Elizabeth Taylor escreve seu próprio mito. Não de ruas pavimentadas com ouro, mas de telas de prata, olhos violetas e um coração que batia com amor e lealdade ferozes. Ela era uma rainha de Hollywood, uma mulher cuja presença podia silenciar uma sala, cuja beleza se tornou iconografia e cujos casamentos foram cronicados como capítulos de uma épica. No entanto, por trás dos véus, joias e flashes dos paparazzi, Elizabeth desempenhou um papel mais privado e profundo, o de mãe. O que significa crescer na órbita de alguém que não é apenas famoso, mas icônico? Estar nos braços de uma mulher adorada por milhões, mas desejar um momento tranquilo longe do brilho dos holofotes? Para os 4 filhos de Elizabeth Taylor, a vida não se resumia apenas à herança de riqueza ou celebridade. Era sobre sobreviver ao peso do legado. Esta é a história deles de amor, dor, arte e a força silenciosa necessária para trilhar seu próprio caminho quando o mundo nunca para de sussurrar seu nome. O Michael Wilding Jr. Michael Wilding Jr., o primogênito de Elizabeth, veio ao mundo em 1953, saudado não apenas pela família, mas por uma mídia obcecada por cada movimento de sua famosa mãe. Ele foi o produto de seu casamento com o ator britânico Michael Wilding Sr., uma união que Elizabeth uma vez descreveu como calma em comparação com a paixão e as tempestades que viriam a seguir. Essa calma pode ter proporcionado ao jovem Michael a base de que ele precisava, embora o barulho da celebridade nunca estivesse longe. Desde jovem, Michael era o espelho de sua mãe, não apenas em seus traços, mas em uma sensibilidade quieta que parecia quase estranha a Hollywood. Ele tentou atuar nas décadas de 70 e 80, aparecendo em programas como Dallas, Guiding Light e alguns papéis em filmes, incluindo Deadly Illusion, mas ficou claro que a vocação não estava lá. Michael não estava atrás de aplausos, ele estava em busca de algo real. Em Santa Fé, Novo México, ele encontrou. Ele se voltou para a pedra, literalmente tornando-se um escultor, esculpindo silenciosamente blocos de mármore, calcário e bronze. Ele frequentemente descrevia seu processo como revelar a forma já escondida na pedra, uma metáfora que poderia facilmente descrever sua jornada em direção à identidade própria. Em uma vida onde a identidade poderia ser facilmente eclipsada, Michael esculpiu uma realidade de intenção e calma. Através disso, ele também cultivou uma nova geração de artistas. Sua filha, Naomi Wilding, cofundou a Galeria Wilding Cran em Los Angeles, um refúgio para a arte contemporânea e uma sutil referência ao legado que ela carrega. Naomi e seu irmão, Tarkin, são agora defensores fervorosos da Elizabeth Taylor AIDS Foundation. Neles, a tocha queima, não com holofotes, mas com substância. Michael permaneceu leal à sua mãe, entregando-a em seu último casamento e oferecendo algumas das palavras mais sinceras após seu falecimento. Ela viveu a vida ao máximo, ele disse, e talvez de sua maneira silenciosa, ele também, não perseguindo câmeras, mas criando significado a partir do silêncio. Christopher Wilding. Nascido em 1955, Christopher Wilding tinha apenas 2 anos quando Elizabeth e Michael Wilding Sr. se divorciaram. Sua infância foi espalhada por continentes e sets, um quebra-cabeça de escola, viagens e o constante fascínio dos tabloides. De fora, parecia glamouroso. Por dentro, era muitas vezes solitário. Quando criança, ele se lembrava de ler revistas apenas para acompanhar a vida agitada de sua mãe, um ato surreal de distância para alguém tão próximo ao coração dela. Na escola, os colegas zombavam e mitificavam Elizabeth Taylor, transformando-a em uma lenda até mesmo na vida diária de seu próprio filho. E para Christopher, isso não era fantasia, era sua família. Ainda assim, ele nunca rejeitou Hollywood completamente. Ele apenas se recusou a deixar que isso o definisse. As contribuições de Christopher para a indústria estão discretamente nos créditos: assistente de direção, editor de som. Ele trabalhou em favoritos cults e de bilheteria como Tombstone, Overboard, The Shadow e Judgment Night. Seu nome estava lá, nunca em destaque, mas sempre nos bastidores. Ele preferia assim. A fotografia era outra paixão, embora ele nunca buscasse exposições ou reconhecimento. Como seu irmão, Christopher encontrou beleza nos detalhes, não em declarações. Seus casamentos também refletiam sua natureza. Ele primeiro se casou com Aileen Getty, herdeira de uma das famílias mais ricas da América, e juntos adotaram um filho, Caleb, e tiveram outro, Andrew. Mais tarde, com sua segunda esposa, a editora de som Margaret Carlton, ele teve outro filho, Lee Lawson.
Família para Christopher tornou-se um porto seguro em um mundo tempestuoso. Ele raramente falava publicamente sobre sua mãe, mas quando o fazia, suas palavras eram discretamente reveladoras. Em um documentário da BBC, ele compartilhou um momento em que Elizabeth admitiu que não tinha sido uma grande mãe. A resposta dele: "Eu senti que ela foi uma boa mãe." Simples, terno. Uma frase que contém uma vida inteira de perdão e compreensão. Hoje, Christopher é um dos curadores do Elizabeth Taylor Trust. Ele administra seu legado não apenas com precisão legal, mas com reverência emocional. O glamour nunca o atraiu, mas proteger o que sua mãe construiu, isso se tornou seu propósito. Liza Todd. Se Michael era o artesão silencioso e Christopher o zeloso guardião, Liza Todd tornou-se a alma emocional dos filhos de Taylor. Nascida em 1957 de Elizabeth Taylor e do produtor Mike Todd, Liza entrou em um mundo repleto de adoração e tragédia. Mike Todd foi o amor da vida de Elizabeth. Ousado, brilhante e avassalador. O casamento deles era apaixonado, e quando Liza nasceu, a alegria parecia completa, mas o destino interveio cruelmente. Mike Todd morreu em um acidente de avião apenas 7 meses após seu nascimento. Uma ferida que Elizabeth nunca cicatrizou completamente e uma perda que se tornou a sombra definidora da infância de Liza. Criada por Elizabeth e mais tarde adotada por Richard Burton, o homem que Liza viria a chamar de pai, sua vida estava constantemente cercada por figuras de estatura mítica. No entanto, Liza nunca pareceu buscar o brilho da fama. Em vez disso, ela se voltou para a terra, o corpo, a besta, estudando arte na Europa e em Los Angeles, com uma fascinação por animais que beirava o espiritual. Suas esculturas, bronzes realistas de cavalos, bezerros, cães, são reverenciadas por sua precisão anatômica e inteligência emocional. Elas parecem vivas porque Liza vê o que a maioria ignora. Ela assina suas peças como Liza Todd Tivy, um nome que a distancia da marca Taylor e a conecta à sua própria. Ela se casou com o artista Hep Tivy em 1984, teve 2 filhos, Quinn e Reese, e construiu uma vida tranquila no norte do estado de Nova York. Quando se divorciaram em 2003, Liza não voltou para Hollywood. Ela ficou onde os pássaros cantavam, o vento era puro e o único holofote era o sol. Seu filho, Quinn, agora ajuda a liderar a casa de Taylor e é embaixador da Fundação AIDS, continuando o legado de ativismo de Elizabeth com um orgulho silencioso. Liza raramente dá entrevistas. Ela não busca reconhecimento, mas em sua arte, há a voz não dita de uma menina que perdeu o pai, viu a mãe se casar com 7 homens e escolheu criar algo duradouro a partir do caos. Maria Burton Carson. A história de Maria começa não com manchetes, mas com esperança. Ela não nasceu no mundo das celebridades. Ela foi elevada a ele. Adotada por Elizabeth Taylor no início da década de 1960 de um orfanato alemão, Maria tinha apenas 3 anos quando se juntou à família Taylor. Ela sofria de um defeito congênito no quadril e já havia passado por uma dúzia de cirurgias quando Elizabeth a viu pela primeira vez e mesmo assim, Elizabeth não hesitou. "Eu a quero ainda mais porque ela está doente", disse Taylor uma vez. "Talvez eu possa fazer algo para ajudar." Isso não era relações públicas, não era uma atuação de caridade, era amor puro e protetor. Maria foi legalmente adotada por Richard Burton, também, e cresceu em um lar de estrelas e escândalos. No entanto, ela sempre foi a filha escolhida, não nascida, e essa distinção, dolorosa para alguns, tornou-se uma fonte de força para Maria. Quando adulta, ela se voltou para a moda, criatividade e empreendedorismo. Ela cofundou uma agência de talentos boutique e casou-se com o produtor de televisão Steve Carson, com quem teve uma filha, Elizabeth Eliza Carson. Mais tarde, Maria teve outro filho, Richard, com o segundo marido Tom McKeown, embora ambos os casamentos tenham terminado em divórcio. Através de tudo isso, Maria permaneceu ferozmente dedicada aos seus filhos e a viver uma vida longe dos olhares curiosos do público. Ela participou de alguns eventos públicos importantes, como o 75º aniversário de sua mãe e a cerimônia da Calçada da Fama de Richard Burton, mas, na maior parte, vive tranquilamente, mantendo seus filhos em um mundo distante do caos que ela conheceu. Sua filha Eliza agora atua como embaixadora para a Elizabeth Taylor AIDS Foundation, assim como seus primos, continuando o círculo de compaixão que começou com o ato radical de amor de uma mulher. Se a vida de Elizabeth Taylor foi um roteiro deslumbrante, escrito em fama, fogo e vulnerabilidade, então as vidas de seus filhos foram os capítulos não escritos, mais silenciosos, profundos e gravados nas margens. Mas a história não parou aí. Ela continuou através de seus netos, através de
paixão filantrópica e através das longas sombras que seus filhos passaram suas vidas aprendendo a navegar ou superar. A linhagem Taylor, por nascimento ou laço, nunca desapareceu verdadeiramente do tecido cultural. Enquanto o mundo frequentemente lembra de Elizabeth Taylor por suas joias, seus filmes e seus casamentos, seu verdadeiro tesouro pode ter sido sua família. E através deles, seu legado vive, não em revistas de fofocas ou rolos do Oscar, mas em atos de serviço, momentos de reflexão e triunfos profundamente pessoais. Naomi e Tarquin Wilding. Os filhos de Michael Wilding Jr., Naomi e Tarquin, cresceram com o mais suave eco da fama em seus ouvidos. Seu pai pode ter se afastado dos holofotes, mas a presença global de sua avó nunca desapareceu. Ainda assim, suas vidas foram moldadas não por tapetes vermelhos, mas por um senso de integridade transmitido por um homem que esculpiu beleza da pedra e uma mulher que esculpiu coragem da adversidade. Naomi Wilding é talvez a mais pública dos netos de Elizabeth. Curadora de arte e galerista britânico-americana, ela cofundou a Galeria Wilding Crane em Los Angeles ao lado de seu marido, Anthony Crane. A galeria, conhecida por sua programação ousada e socialmente consciente, tornou-se um espaço seguro para artistas emergentes e consagrados. Mas Naomi é mais do que uma curadora de telas. Ela é uma curadora de legado. Como uma das embaixadoras oficiais da Elizabeth Taylor AIDS Foundation, Naomi frequentemente fala publicamente sobre a coragem de sua avó. Não apenas como atriz, mas como uma das primeiras e mais comprometidas figuras públicas a enfrentar o estigma do HIV/AIDS. Em uma época em que muitas celebridades permaneciam em silêncio, Elizabeth Taylor foi ousada, e Naomi garante que essa audácia continue, usando arte e defesa para amplificar causas pelas quais sua avó teria lutado. Tarquin Wilding, por outro lado, é mais reservado, mas não menos dedicado. Cineasta e contador de histórias, ele produziu vários segmentos de vídeo e documentários de curta-metragem para a Fundação, trazendo o legado de Elizabeth para a era digital. Ele disse uma vez: "As pessoas pensam na minha avó como uma estrela de cinema, mas ela era uma guerreira. Através de sua lente, vemos a guerreira privada, a mãe que ficou ao lado de seus amigos moribundos, a ativista que confrontou políticos, a mulher que nunca parou de amar, mesmo quando o mundo parou de acreditar no amor." Queen Tivy. Talvez ninguém hoje carregue o peso público do legado de Elizabeth Taylor mais do que o filho de Liza Todd, Queen Tivy. Nascido na década de 1980, Queen poderia facilmente ter desaparecido no fundo de um ramo notoriamente reservado do clã Taylor. Sua mãe, Liza, o manteve longe dos holofotes, escolhendo campos, estábulos e estúdios tranquilos em vez de estreias e imprensa. Mas algo mudou após a morte de Elizabeth Taylor em 2011. Queen não herdou apenas um nome, ele herdou uma missão. Armado com um diploma da Tisch School of the Arts, da Universidade de Nova York, e um MFA da School of Cinematic Arts, da Universidade do Sul da Califórnia, Queen entrou no olho público com uma seriedade ponderada que surpreendeu até os insiders mais endurecidos de Hollywood. Em seu papel como curador do Elizabeth Taylor Trust e embaixador oficial da Fundação, Queen Tivy representa uma nova geração de celebridades conscientes que usa o legado como uma plataforma, não um pedestal. Ele frequentemente fala em conferências globais de saúde, eventos de arrecadação de fundos e eventos em museus. E quando o faz, não está citando falas de filmes. Ele está falando sobre políticas, estigma, acesso a tratamentos e as vidas muito reais que a defesa de sua avó continua a salvar. Queen disse que crescer com a avó foi menos sobre glamour e mais sobre ver alguém amar intensamente seus amigos e lutar por justiça, mesmo quando não era moda. E talvez esse seja o legado que Elizabeth Taylor sempre quis. Não um museu de fama, mas um movimento vivo de compaixão. Através de Queen, ele prospera. Eliza Carson, a filha de Maria Burton Carson, Eliza, pode ter herdado a história de origem mais discreta entre os netos de Taylor, mas seu papel não é menos profundo. Nascida em 1982, Eliza cresceu com um tipo diferente de pressão, não os flashes das estreias de Hollywood, mas os sussurros sobre a complicada jornada de sua mãe na família Taylor. E ainda assim, como seus primos, Eliza Carson cresceu em seu legado com graça. Uma orgulhosa embaixadora da Elizabeth Taylor AIDS Foundation, Eliza é frequentemente descrita como a força motriz discreta por trás de muitos dos esforços de alcance juvenil da Fundação. Ela entende em primeira mão o que significa viver à sombra de um ícone global, enquanto constrói uma identidade que é exclusivamente sua. Embora evite em grande parte a mídia tradicional de celebridades, Eliza entrou na defesa pública com uma voz clara.
Ela representa não apenas a próxima geração de Taylors, mas também o futuro diverso e inclusivo que sua avó teria defendido. Elizabeth Taylor pode ter adotado Maria por um desejo de dar amor, mas em Eliza vemos o impacto geracional dessa escolha. O amor, ao que parece, pode construir legados ainda mais fortes do que a fama. A coisa mais surpreendente sobre a família de Elizabeth Taylor não é que ela exista na longa sombra da realeza de Hollywood. É como é humano, frágil e enraizado sob todo o brilho. Apesar de toda a atenção que Elizabeth atraiu em sua vida, seus filhos e netos construíram coletivamente algo tranquilo, estável e imensamente respeitável. Eles não herdaram o estrelato, herdaram pressão e a transformaram em propósito. Michael esculpiu paz no mármore. Christopher encontrou força por trás da lente. Eliza moldou animais que respiram através do bronze. Maria escolheu viver silenciosamente e amar intensamente. Seus filhos se tornaram os herdeiros, não de diamantes, mas de dignidade. Elizabeth Taylor disse uma vez: "Sou uma mãe muito dedicada. Dou amor aos meus filhos. Dou a eles o meu tempo. Eu lhes dou atenção. Eu lhes dou tudo." E talvez esse seja o verdadeiro destaque. Não o número de maridos, nem os leilões de joias recordistas, nem mesmo os Oscars. O verdadeiro legado são as pessoas que ela deixou para trás. Não seguidores na fama, mas líderes em empatia. O legado duradouro. Em 2021, no 10º aniversário da morte de Elizabeth Taylor, sua família se reuniu não para espetáculo, mas para lembrança. Em eventos virtuais, campanhas nas redes sociais e momentos privados, eles homenagearam a mulher que lhes deu tudo. Às vezes de forma imperfeita, mas sempre intensamente. A luta de Elizabeth Taylor contra o HIV/AIDS continua através da fundação que leva seu nome. Sua luta pelo amor, não importa o custo, continua através da maneira como sua família se ama, silenciosamente, sem necessidade de manchetes. Se você pensa em Elizabeth Taylor apenas como Cleópatra, como Maggie em Gata em Teto de Zinco Quente, ou como a mulher que usou o diamante Krupp, olhe novamente. Ela também foi a mulher que carregou uma criança quebrada em seus braços e disse: "Você é meu agora." A mulher que disse aos seus filhos que não era perfeita e realmente quis dizer isso. A mulher que, apesar de uma vida que brilhava, sempre voltava para as coisas que importavam: amor, cura e lar. Se esta história te emocionou, deixe um comentário. Compartilhe isso com alguém que se lembra de Elizabeth Taylor, não apenas como um ícone de Hollywood, mas como um ser humano que amou profundamente e deu tudo o que podia. E não se esqueça de se inscrever, pois ainda há mais histórias ocultas esperando para serem ouvidas.